Oi, eu sou a Gislene e hoje eu estou recebendo aqui no podcast algo em comum, a Kayla, que é uma mãe atípica, assim como eu, tem uma filha com síndrome de Down, a Sophie, e recentemente, aqui, agora em setembro, ela lançou um livro de matemática inclusiva. Ela é doutora em educação matemática. Isso. E é professora da UFMA. E eu quero agora conhecer um pouquinho da tua história, né? Porque para chegar nesse livro, quem chegou foi a Sofia primeiro, foi, né? Sophie, então conta um pouquinho da história da chegada da Sophie. Eu acredito muito que Deus tem um propósito na vida de cada um, né? É verdade. Então, aos poucos, eu acredito que Ele foi me preparando. Porque sou formada em matemática, né? Minha formação é em matemática. E trabalhei muito tempo como professora da educação básica. E no período que eu fui professora da educação básica, né, eu recebi 2 alunas com síndrome de Down. Sim. Isso que mais de 15 anos atrás, né? Nem pensava na Sophie. Nem pensava em ter a Sophie. E desde aquela época já me instigava, né? Então, eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, o que fazer? O que fazer, né? Numa sala de aula, eu recebi essas 2 alunas. Eu recebi 2 alunas numa mesma turma. As 2 com síndrome de Down? As 2 com síndrome de Down. Então, para mim, foi um desafio naquela época. Mas eu me sentia, assim, limitada, né? Se hoje já imagina naquela época, né? Se hoje a gente tem muita dificuldade de material, de inclusão, de tudo ainda. Imagina há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu imagino. E eu me sentia assim, meu Deus, impotente. O que eu posso fazer, né? E na época, né, a gente se envolve com o trabalho, né, com as atividades do dia a dia, como é normal, e fui deixando para depois, né? Mas sempre com aquela curiosidade, como poderia estar ajudando, né, essas crianças, esses alunos que têm, no caso, a deficiência intelectual, que é o caso de quem tem a síndrome de Down. Sim. E, com o passar do tempo, veio Sophie. Né? Então, quando veio Sophie, que veio o diagnóstico, né? Então, que também só foi depois do parto, né? Você não teve diagnóstico na gravidez. Todos os pré-natais, tudo direitinho. Sim. É a primeira filha, né? Ela foi a primeira, que depois veio o Pietro. E não mostrou nenhuma ultrassom, a questão da síndrome. E nasceu a Sophie, e 15 minutos depois veio a notícia, né? Então, já fui preparada a receber a notícia com uma equipe lá no hospital. Você que recebeu a notícia, deram a notícia para ti mesmo. Diretamente. Certo. E em seguida veio a notícia que ela nasceu com uma cardiopatia, né? Então, a gente recebe a notícia dupla, né? É a da síndrome, em seguida da cardiopatia. Enfim, a gente pensa naquele momento em correr para dar atenção à questão da saúde, né? Sim. E foi o que eu fiz. Saí do luto para a luta em pouco tempo, eu tive que correr. A famosa frase que a gente escuta sempre. A gente escuta sempre. Enfim, fui procurar ajuda, né? Os terapeutas, fono, TO. Ela fez a cirurgia? Fez. Em quanto tempo? Com 3 anos. A próxima de deu fazer. Para esperar. Deu para esperar um pouco. Mas, mesmo com 3 anos, a gente tinha a luta diária, né? Sim, toda cuidados, semana, e toda semana exames. Tinha que ir a cardiologista. Toda sexta-feira a gente estava com a cardiologista e ela sendo avaliada. E até então não era ainda professora da universidade. Sim, né? Só ainda do ensino médio. Só ainda da educação básica. Educação básica. E foi quando, na época, eu fiz o concurso, fui aprovada, assumi. Em seguida, a gente deu entrada no plano nacional, né? Sim. E avisei a doutora, que é a cardiologista, a doutora Raquel, e ela nos encaminhou para fazer o procedimento lá em São Paulo. Sophie fez, graças a Deus, uma equipe muito boa, maravilhosa. Também pela ONG. Pela ONG, que tinha a Priscila, né? Eu dei início pela ONG, né? Sim. Só que tinha uma certa fila, né? De espera. E como a doutora falou que o coraçãozinho dela já estava começando a crescer, né? Ela falou que nós tínhamos que nos apressar um pouco mais. Sim. Aí foi quando a gente aderiu ao plano mesmo e conseguimos viajar para São Paulo. Mas o lado bom
foi que nós chegamos até vocês, né? Sim, Você, sim. Gislene, a Priscila, né? Foi quando a gente se se juntou, se uniu uniu e unimos, formamos o grupo isso, e estamos criamos aqui o grupo até Amigos hoje. Especiais, Sim. que é um grupo de rede de apoio que a gente até hoje dá esse suporte, né, aos pais que recebem o diagnóstico dos seus filhos. Mas, enfim, Sophie veio, né? É um desafio até hoje, continua sendo. E veio as descobertas, né? Veio a questão do entender mais, do compreender mais o que é a síndrome de Down. Sim. Porque uma coisa é você ouvir falar, você ver pessoas com síndrome de Down, como eu ouvi, convivi com alunas, mas outra coisa é você ter um filho, uma filha, né? Que tem a síndrome, que aí você vai conviver com ela todos os momentos, né? Então, de manhã, tarde, noite, de madrugada, todos os momentos você está ali junto. E vivenciar todo aquele aprendizado, aquelas descobertas que eles começam a ter e que passam a ser as nossas descobertas, né, Kaila? E a gente começa a observar, né? No meu caso, eu sou professora, né? E mãe de alguém que tem necessidades especiais, né? Eu, com a minha formação em matemática, o que acontece? No ano passado, né? A minha filha até então estava no 6º ano, hoje ela tem 13, ela estava com 12, no 6º ano. E quando eu estava em casa, quando uma amiga entrou em contato comigo, pedindo, né, uma ajuda, como é que eu poderia estar ajudando a sua filha em relação à matemática? Porque a filha dela já estava no 7º ano. E uma coisa que eu sempre observei, acompanhando a minha filha, é que nas escolas, né, a gente até hoje luta por essa questão dos tutores, né? E eu descobri que mesmo tendo, né, uma escola que tem um tutor, eles não estão assim preparados, né, para receber nossos alunos. Em que sentido? Tem a formação, alguns têm a formação específica em educação especial. Alguns têm formação, têm boa vontade, mas eles não têm material, né? Não tem material e não tem, assim, uma fonte. Sim. Né? Então, eu penso assim, eu que sou professora, quem é professor aqui sabe, que estiver nos assistindo, quando a gente vai preparar uma aula, a gente precisa de materiais diversos, né? Onde você tem várias fontes e dali você vai elaborar a sua aula, né? Você tem um público diverso também, então você tem várias opções e ali você vai selecionar aqueles materiais e você vai elaborar sua prova, suas atividades, tarefas, né? Aulas, Sim. Enfim. Mas aí quando se trata de alguém que precisa de uma atenção especial, maior. E até então eu já tinha tido experiência com alunos com síndrome de Down. Já tinha minha filha, mas até então eu fui tocada nesse momento. Foi. Por quê? Porque até o 6º ano ainda conseguimos ver uma atividade aqui, uma atividade ali, né, sendo adaptada de uma forma simples, mas o professor buscando sempre aquela adaptação. Mas quando chegou no 7º ano, mudou. Por quê? Porque a matemática, eu vou falar da matemática, que é a minha área, né? Ela é uma disciplina bastante abstrata, né? Então, quando chega nessa série do 7º ano, o aluno ele vai tratar de validar diretamente com o número negativo, né? Então, imagina, né, se o professor já tem já tem esse desafio de ensinar né, os números inteiros, né? No caso, regra dos sinais, que é o que eu trago aqui, que eu abordo no livro. Sim. Já para os alunos típicos, imagine como trabalhar para os alunos que são atípicos, né? Principalmente com uma deficiência cognitiva. Isso. E aí foi quando eu fui tocada, né? Porque quando a mãe me procurou, ela disse assim, Kaila, a minha filha pediu para que eu falasse com o professor, porque ela quer aprender também esse assunto, né? E aí me toquei. Em que sentido? Isso me tocou em que sentido? No sentido em que eu pensei, é uma aluna que é alfabetizada, né? Ela se expressa não só pela leitura, também como pela escrita, pela verbalização. Pela escrita, ela se expressa pela fala e pela escrita, né? Então, eu acredito que naquele momento, quando ela disse, né, que quer aprender, naquele momento eu pensei, ela está representando todos aqueles que têm a deficiência intelectual e que não têm a verbalização, né? Sim. Não tem a verbalização e não tem como se expressar nem pela fala, nem pela escrita. E tu deve ter te reportado lá para aqueles teus alunos. Isso antes mesmo, da que Sophie. com certeza
me olhavam, né? Queriam falar, queriam se expressar, aprender e não queriam tinham aprender como. e não sabiam como me pedir. Entendi. Entendeu? Então, realmente, é como Então, você falou, era uma missão mesmo. Isso. Então, para mim, eu vi aquele momento, não. Aquele momento. E aí eu me lembrei, meu Deus, Foi a virada de chave, né? Foi. E aí minha filha, no dia seguinte eu fui à escola, conversei com o professor de matemática. Sim. E ele me disse o seguinte, mãe, desse jeito, mãe, como é que eu posso ajudar a sua filha? Se você me disser como eu posso ajudar a sua filha, eu ajudo. Aí, quando foi agora, após o lançamento, eu mandei a mensagem, professor, a resposta à sua pergunta está aqui, que é o livro. Né? Amanhã já marquei com ele para entregar o exemplar dele. Então, assim, a partir desse momento foi que eu, né, pensei, Senhor, é a partir dessa série, né, que o aluno começa a abstrair aqueles conceitos matemáticos mais abstratos, né, como o surgimento do número negativo para ele, né, naquela série. Que até então se trabalha até o 6º ano com números que a gente chama inteiros positivos, que são os números, né, naturais. Mas a partir do 7º, não. Então ele já vai manipular, né, expressões que envolvem números negativos. Entendi. Então, como explicar? -3, -5. Mais 3, -2, né? Sei lá, -5 vezes mais 2. Com um livro normal, que hoje em dia nem existe mais livros, são mais apostilas que as escolas utilizam, não tem como. Eles vão ficar sempre naquela dúvida. Por isso, eu acredito que esse seja o primeiro, né, Kaila? De muitos. Eu acho que você tem todo um conhecimento, tanto técnico, quanto do dia a dia mesmo, de lidar com a Sophie, e à medida que ela vai crescendo, você vai ver as dificuldades. E esse teu conhecimento técnico começou aqui, né? No 7º ano. Mas eu acho que vai pro 8º, pro 9º, e vai até... Me fizeram até essa pergunta lá no lançamento. E o próximo livro, eu falei, já está em andamento. Já está em andamento. Não tem Graças como a Deus. Parar. Não e tem, uma coisa não. Que é necessário, né, Kaila? É necessário. É necessário nas escolas públicas, nas escolas privadas. É necessário para a vida de cada um deles. Chegue até as escolas, até as carteiras dos alunos, tanto da escola particular como da escola pública. Né? Não, com certeza. E uma das características da síndrome de Down, da deficiência intelectual, é que eles têm a limitação nas duas funções, né? A das habilidades diárias e a do intelecto, que é justamente a que trabalha o raciocínio lógico, a resolução de problema, que é o que a gente trabalha muito no livro, na matemática, na área da matemática. E no livro também, né? Nesse livro adaptado. E aí eu trago essa proposta aqui nesse livro. Né? Então, esse livro ele vem trazendo uma estrutura. Qual é a estrutura desse livro? Ele vem sendo desenvolvido por meio de 2 teorias, né, que é a linha do construtivismo e a da condicionante. Eu vi você falando. A do construtivismo porque eu procuro aqui uma forma para que o próprio aluno chegue ao conceito matemático. Ele construa aos poucos o conceito matemático. Né? Então, eu acredito que essas interrogações que o livro traz faz com que estimule o cérebro dele. E estimulando, vamos estar ativando as sinapses. E eu acredito que, fazendo isso, tende a desenvolver mais ainda o raciocínio lógico, porque eles têm, mas é muito limitado. Sim. Né? E aqui nesse livro, eu busco para que eles desenvolvam mais ainda esse raciocínio lógico. Que eles tenham interesse em aprender, né? Que tenham interesse, que aquela famosa frase que a gente ouve, toda criança aprende brincando. Isso. Né? Eu faço uma relação com o jogo. Quem é que não gosta de jogar? Pois né? A regra dos sinais já diz, a regra dos sinais. Eu faço uma analogia com o jogo. E digo aqui no livro, todo jogo tem suas regras. E o que torna interessante para as crianças que são atípicas e que têm essa dificuldade é ela ir descobrindo ainda mais, né? Porque se é um jogo, é diferente, é lúdico, que eu já olhei algumas folhas do livro, faz com que ela se interesse sempre em descobrir e aprender. O que, como tu falaste antes, acaba estimulando também o cérebro. Para outras
atividades para outras matérias que eles possam vir a ter dificuldades Isso na mesmo, escola. Isso não é mesmo, verdade? A intenção é essa. Porque quanto mais você estimular o cérebro, você vai, claro, né, vai estar clareando mais as ideias aqui na cabecinha deles. Eles vão compreender os conceitos nas áreas de ciência, nas áreas de história, geografia, entendeu? E vai estimulando as outras habilidades também. Outra característica também que ficou bem peculiar, a questão, por que eu trago a consonante? Porque nossos filhos que têm a síndrome de Down, uma característica muito comum deles é a repetição. Eles aprendem pela repetição. E essa teoria traz isso, né? Então, eles aprendem. Na verdade, Kaila, quando a gente começa a aprender sobre a síndrome de Down, a gente começa a ver que toda criança aprende por repetição, não só as atípicas. Né? Elas aprendem o quê? Olhando o adulto, imitando, então, ouvindo e imitando. Ouvindo e imitando. Então, é peculiar essa questão do imitar. Isso. É para todo mundo, para todo ser humano. Nós somos multiplicadores do que a gente aprende. Sim. Não é verdade? E esse livro, nossa, vai ser um grande multiplicador, já estou vendo. Por quê? Porque nós não temos isso aqui em São Luís. Nós não temos, eu acho que a nível de Brasil. Isso que eu ia dizer a você, porque a gente não tem participo hoje de tanto do nosso grupo, né, Amigos Especiais, mas também um outro, SD Escola, que é de São Paulo. E as dificuldades são as mesmas. São as mesmas. As mensagens nos grupos são as mesmas, né? Alguém tem algum material adaptado que possa indicar para trabalhar tal conteúdo? E eu vejo lá, muitos deles não tem. Né? Principalmente, qual é a maior dificuldade que os professores têm? Quando as séries vão ficando mais avançadas. Sim. 6º ano, 7º ano, ou seja, o grau de dificuldade vai aumentando das crianças. Que a gente chama num todo. Tanto crianças típicas quanto atípicas. E nas atípicas ainda é maior o grau de dificuldade quando eles vão crescendo. Até porque na síndrome de Down, é uma questão já científica que eles começam também a perder neurônios. Né? Eles começam a ter uma perda neurológica com o passar dos anos. Eu não sei te dizer aqui agora, a partir de quando, mas eles começam a ter também quando eles vão crescendo. E eles precisam, como amenizar isso? Estímulo. Estimulando. E a maioria das crianças, eu tiro por experiência própria, até a idade infantil, é tudo muito tranquilo, muito fácil. Você ter uma criança numa escola regular, atípica, eu acredito, até o 1º ano, o 2º ano. Depois, quando começa a aparecer as dificuldades do aprendizado, as mães começam... É que os conteúdos vão sendo mais complexos, né? Eles vão ficando cada vez mais complexos. Isso. E aí, o que acontece? E nos anos finais, mais ainda... E muitos não chegam a concluir. A verdade é essa. Muitos não chegam a concluir acho que é o 2º grau. Não sei como é que fala hoje. Ensino médio. Não consegue concluir. A verdade é essa. E essa é uma grande dificuldade geral, em nível de Brasil. Não só São Luís, mas em nível de Brasil. Nós não estamos preparados. As escolas do nosso país não estão preparadas para as nossas crianças. Nem para os adolescentes, nem para os adultos. Esse é um grande passo. Agora, outra intenção que nós temos com esse livro é que a gente sensibilize, tá, os professores de áreas diferentes para que também comece a produzir materiais adaptados e sensibilize também as editoras. Isso. Porque a ideia, qual é? É que esses livros sejam adaptados desde a educação infantil, desde o maternal. Que é o correto. Pois é. Que é o que a Constituição fala, o que a lei do deficiente também fala, né? O Estatuto do Deficiente também fala. Isso é constitucional, é um direito das nossas crianças, né? A educação inclusiva com PEI, com material adaptado, com cuidador, tutor desde a primeira infância, e que não é aplicado em escola nenhuma, nem particular, nem pública, e que realmente a gente precisa de materiais, assim como você falou, desde a primeira. Que dê o direcionamento, porque aqui está dando um direcionamento para esse professor. Para como começar a escrever, a publicar o seu também, a adaptar o seu. E outra coisa também que eu gostaria de destacar é que ele pode ser aprendido por qualquer pessoa, né? Tendo síndrome ou não, tendo deficiência intelectual ou não. E, além disso, tutor não precisa ser especialista em matemática, por exemplo, para trabalhar com esse livro com o aluno. Não precisa ser especialista.
O professor regular, tudo bem, é especialista, mas o tutor, que a gente sabe que é o que acompanha diretamente nossos filhos, né, nas escolas, eles não precisam necessariamente ter a formação específica na disciplina em questão, tá? No caso aqui. É porque ele é bem lúdico, né? Ele é bem lúdico, bem didático, com uma linguagem acessível. E qualquer né? pessoa pode replicar. Até os próprios pais que ajudam os seus filhos em casa, né? Nas suas tarefas. Eu vi, você fez uma linguagem muito tranquila, muito fácil, muito acessível para todo mundo, que é o que a gente precisa. E vai conduzindo, né? Vai conduzindo até chegar à formação dos conceitos. E tem os ícones, que é justamente onde entra a condicionante, que vem relembrando. Porque os nossos filhos não antecipam fatos, né? Então, eles vivem muito aquele presente e o agora, né? Então, tem a questão da memória curta também. Então, a gente vem, vamos relembrar, relembrando. Aí temos momentos também da tarefa que a gente tira o concreto e coloca só como desafio. Pronto. Vamos tirar o concreto. Questões também pequenas e tudo para ver como é que foi o andamento, né, daquela atividade. Será que ele conseguiu realmente compreender? Né? Como é que está o cognitivo? O que foi que ele assimilou? E a minha pergunta, tu já apresentou isso para as editoras? Sim. Como é que eu estive recentemente agora, final de julho para início de agosto. Eu participei da Bienal de Matemática lá na Universidade de São Carlos, na Federal de São Carlos. Em São Paulo? Em São Paulo. E apresentei para esse evento, né? Foi muito bem recebido esse material. Sim. Pegaram o contato. Em seguida, fui para a USP, né? Porque o livro foi publicado pela Livraria da Física, que fica na USP, em São Paulo, na capital. E lá a gente fechou os últimos detalhes, né? Eles ficaram muito interessados. O próprio dono da livraria comentou que conhece pessoas que são próximas dele, que com certeza fará uso do material. Assim como também a gente ouviu lá na Federal de São Carlos, pessoas próximas de professores do próprio departamento lá de matemática que tem, né, alguma deficiência ou algum transtorno, que também vai estar utilizando o material. Então, a ideia é assim, é uma sementinha. Né? Então, a gente já plantou lá em São Paulo, já plantou Só lá... precisa agora ser multiplicado. Multiplicado. Né? Então, já recebi, essa semana, contatos de uma mãe, por exemplo, de Goiânia. Professora, fiquei muito interessada, minha filha tem 15 anos e está na série que apresentou a dificuldade justamente na matemática, os outros conteúdos, até que os professores conseguiram fazer uma adaptação aqui e ali, mas matemática não. Né? Então, já pediu... Daí eu passei o contato da livraria. Então, assim, a gente tem essa... Ela está sendo vendido na AMEI, né? Aqui no shopping. Aqui na AMEI, no shopping São Luís. Na AMEI. E em São Paulo, na Livraria da Física. Certo. Que pode também ser adquirido pelo site deles, né? Sim. Também está no site da Amazon também. Ótimo. Então, gente, para quem não conhece o livro, deixa eu apresentar aqui para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo. Esse é o livro, Matemática Inclusiva. E Suas Descobertas. Ele é bem lúdico mesmo. As letras são de forma bem grande, fonte maior, espaço maior. Fonte maior. Tem aqui anexo para recorte, isso. Que é muito interessante. Tem os avatares também, que eles interagem. Sim, né? Eles parabenizam, eles incentivam os coleguinhas que fizerem a leitura do livro. Sim. E eu espero que você, que tem uma editora... que queira investir, procure a Kaila. Isso aqui é um grande passo para todas as crianças, adultos e adolescentes com deficiência. Não existe isso aqui, acho que a nível de Brasil, acho que esse aqui é o primeiro, né? Então, vamos incentivar que essas editoras vamos sejam sensibilizar as editoras, professores da educação básica. Isso, que esse sirva de exemplo para que chegue a mais crianças, que esse seja só o primeiro passo, Kaila. Eu te desejo muita sorte, que esses realmente, parabéns pela iniciativa. É como você falou, os nossos filhos acabam trazendo missões bem maiores do que a gente imagina. E eu gostaria de deixar uma mensagem que muitas das vezes quando a gente recebe o diagnóstico, né? Isso. A gente se pergunta, por que comigo? O que eu posso dizer, não pergunte, não. Deixa fluir. Sabe qual era a pergunta que eu me fazia? Por que não eu? Isso eu sempre me fiz. Por que não eu? Porque eu sou melhor do que qualquer outra mãe que não possa receber um filho? Não.
Porque, na verdade, todos nós somos iguais, né? Com algumas diferenças, mas todos somos iguais perante o olho lá de cima. E se eles vieram pra gente, não foi por acaso, porque nada nessa vida é por acaso. Né? Eles nos ensinam muito. Muito, a gente aprende todos os dias. Não é fácil? Não é. Não é um mar de rosas, mas não é dificílimo, não é impossível. Eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de usar muito a palavra dificuldade, né? Eu sempre gosto de usar a expressão desafio. É desafio. Então, para mim, são desafios. Né? Como a vida se apresenta para a gente em outras perspectivas de desafios, e os nossos filhos são apenas mais um desafio. Isso. Né? Um desafio maior, constante e para a vida toda. Porque às vezes os desafios eles terminam, né, sendo resolvidos ou superados. Mas os nossos filhos vão ser sempre o nosso maior desafio. Isso. Kaila, muito, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Muito obrigada. Que seu livro seja, assim, referência, tá? Você é referência aqui já no nosso estado. Amém. Muito obrigada pela participação. E faz aí um convite para as pessoas adquirirem o livro, conhecerem. Eu convido professores da universidade, professores pesquisadores, que façam também, produzam. Né? Isso. Vocês têm a competência, nós temos aqui uma fonte, podem entrar em contato comigo, eu posso explicar a estrutura do livro, né? Então, sintam-se à vontade, tá? Eu sempre também gosto de dizer que o que a gente está propondo hoje, talvez não alcance tanto minha filha, né? O teu filho, porque já estão próximos de concluir a educação básica. Mas a gente tem que pensar nos outros que estão, né, nas futuras gerações que estão vindo, que estão crescendo. É verdade. Então, a gente ter um pouco mais de empatia. Vamos ter mais empatia, né? Essa é a palavra, empatia. Pensar no próximo. No próximo. Querer ajudar, o bem deles, querer o desenvolvimento. Porque eu digo para vocês, tudo começa com a educação, né, Porque eu digo para vocês, eles também querem aprender. Querem. Né? E muito. Eles querem. Muito. Tá? Então, a fala dessa... eu chamo a princesa da tia. A fala da princesa da tia, por mim, ela representou todos. Todos que têm a deficiência ou que têm um transtorno. Tá? Que não tem a verbalização, não tem como se expressar por meio da fala, e ela se expressa. Né? Então, para mim, naquele momento, ela fala em nome de todos. Então, estamos aqui, né? Qual é a nossa missão como professor? A gente tem que se perguntar qual é a nossa missão como professor. Né? Eu, enquanto professor, como é que eu posso ajudar para que meu aluno aprenda? Isso aqui deixou. É um meio. É um dos meios. Sim. Né? É um dos meios que a gente pode estar contribuindo para a aprendizagem desse nosso aluno em sala de aula. Muito obrigada. Falou tudo. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada também. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ficando por aqui com a Kaila. Então, aproveitem, se você gostou desse conteúdo, clica aí, compartilha, curte, compartilha, comenta, que faz muito bem pra gente, pro engajamento do nosso podcast, pra gente poder trazer mais assuntos e pessoas como a Kaila, para transmitir aí muita coisa boa para as nossas crianças. Obrigada, e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito boa mesmo, parabéns. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Até.